O Dorival Júnior vai ser obrigado a mexer na escalação da seleção brasileira, seja por performance ou seja por lesões. Mas qual seria a escalação ideal do Brasil para os jogos contra Peru e Chile? Uma fase péssima da seleção brasileira, será que dá para mexer muito? E eu faria muitas mudanças. Então vem comigo que eu te falo quais seriam meus 11 iniciais, pelo menos para o jogo contra o Chile. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e setorista da seleção brasileira aqui no YouTube. Bom, primeiro é importante a gente relembrar qual foi a escalação do Brasil no último jogo, aquela derrota por 1-0 para o Paraguai, que eu não gosto nem de lembrar. Naquele jogo a gente teve o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda, André e Bruno Guimarães como volantes, Paquetá como meia, Rodrigo na direita, Vini Júnior na esquerda e Endrick como centroavante. Como vocês viram aí, no mínimo, a gente vai ter que tirar aí o Alisson, o Arana, o Vini Júnior por lesões, mas eu também mexeria em outras peças. Então vamos lá, meu goleiro seria o Ederson, sem muitas dúvidas por aqui. Eu, inclusive, escalaria o Ederson, mesmo se o Alisson tivesse à disposição. Ederson, que é considerado um dos melhores goleiros do mundo e agrega muito com o jogo com o pé, que é algo que o Alisson não entrega tão bem assim. Não é um ponto fraco do Alisson, longe disso, mas acho que o Ederson tem essa qualidade a mais do que o Alisson, então não faz falta nesse sentido o Alisson. E a gente tem um goleiro muito seguro, para mim não tem discussão nem com o Bento, nem com o Everton. Na lateral direita, eu trocaria o Danilo pelo Wanderson, já disse aqui, para mim não dá mais o Danilo na lateral direita, com todo respeito à história dele, é um cara que eu admiro muito, fala muito bem, conhece muito de futebol, mas pelo momento que vive, por tudo que a seleção brasileira precisa e pela fase do Wanderson também, que tá jogando muito no Mônaco, na direita, na esquerda, rápido, vai entregar mais ofensivamente, eu iria de Wanderson na lateral direita. Minha dupla de zaga, não tem como fugir muito disso, seria Marquinhos e Gabriel Magalhães. Marquinhos, sei que muita gente tem um certo ranço, mas tá jogando bem no PSG, titular. Acho que é um cara que na própria seleção brasileira não foi tão mal assim no jogo contra o Paraguai. Contra o Paraguai acho que ele não foi bem, na verdade. Contra o Equador ele fez uma partida bem sólida. O Gabriel Magalhães, né, dispensa comentário, jogando muito no Arsenal, fazendo gol de bola parada, te entrega em todos os aspectos que um zagueiro precisa. E arrisco até dizer que o Gabriel hoje é top 10 zagueiros do mundo, então não tem muita dúvida. Na lateral esquerda, para mim, a grande dúvida, porque a gente tem 3 opções, e eu fico na dúvida principalmente como que vai ser o encaixe desses jogadores, como que vai ser o funcionamento. A princípio, eu acho que eu iria de Abner para ver se a gente consegue extrair alguma coisa nessa lateral esquerda, e também porque o Rodrigo, se fosse o Vinícius Júnior, minha opção seria o Beraldo. Mas como o Rodrigo deve fazer aquele lado esquerdo, ou se o Rafinha fizer o lado esquerdo por ali, acho que a tendência é centralizar muito. Então a gente precisa de um lateral que consiga explorar o corredor. Acho que o Dorival vai optar pelo Alex Telles, pela experiência, por tudo mais, assim como o Danilo na lateral direita, mas aqui é a minha seleção, a minha opinião, e eu iria de Abner, mesmo que ele não tenha tanta experiência, é um momento complicado da seleção brasileira, mas acho que a gente pode tentar extrair mais alguma coisa diferente também. Talvez contra o Chile, fora de casa, um jogo um pouco mais difícil, se entrar com o Beraldo ou com o Alex Telles, eu entendo, acho que faz parte, para mim, a posição que mais tem dúvida nesse sentido, por causa de característica e porque a gente não tem nenhuma unanimidade, nem o Arana era, mas pelo menos a gente já estava um pouco mais acostumado, já tinha um pouco mais de rodagem de seleção brasileira, então meu lateral esquerdo a princípio seria o Abner. Como primeiro volante também não tenho muitas dúvidas, iria de André, tranquilamente, porque por tudo que desempenhou, eu sei que o Wolverhampton não vive uma boa fase, mas o André chegou lá jogando bem e na seleção brasileira entregou muito, um cara que tem um jogo curto e é bom defensivamente também. Acho que é a nossa principal escolha para essa posição, sem muitas dúvidas aqui. Paquetá como segundo volante, não gosto do Paquetá muito adiantado, para mim ele não é aquele meia, camisa 10, que vai achar o passe entre linhas, que vai fazer aquele lançamento espetacular, é um cara muito mais de associação, então ele com liberdade para chegar na ponta esquerda, para chegar na ponta direita, vir de trás para infiltrar na área, então acho que essa é a melhor posição do Paquetá, e pelo que o Dorival falou na entrevista coletiva dele, tem muita chance disso acontecer, tá? Acho que finalmente a gente vai ver o Paquetá como um segundo volante na seleção brasileira. Meu ponta direita, sem dúvidas também, seria o Savinho. O Savinho jogando muito no City, cara que entregou na seleção brasileira, na Copa América, muito bom no 1 contra 1. A gente precisa de um cara agudo ali. Também não vejo disputa em relação ao Luiz Henrique, vejo o Savinho nesse momento muito acima, então não vejo disputa. Aqui também depende do modelo do encaixe do time, mas meus 2 outros jogadores no ataque aqui seriam Rafinha e Rodrigo. Depende muito qual vai ser a estratégia para ver qual deles jogaria no centro.
A princípio, o Rafinha tem jogado como um falso ponta esquerda, saindo da esquerda para centralizar, fazendo muito jogadas de infiltrações. Não esperem do Rafinha ele ser aquele camisa 10 clássico que vai enfiar a bola. Acho que talvez o Rodrigo tenha até um pouco mais dessa característica. Então, a princípio, eu iria com o Rodrigo por aqui, por dentro, com liberdade para trocar de posição com o Rafinha, os dois podendo circular bastante, e o Rafinha na ponta esquerda. Para quem não tá acompanhando, o Rafinha não tem jogado como ponta direita no Barcelona, mas sim pela esquerda, um pouco mais centralizado, sendo, assim, a melhor temporada do Rafinha até então no futebol europeu e pelo Barcelona. A gente tá vendo o Rafinha Prime aqui, como alguns diriam. Então eu faria esse esquema aqui com Rodrigo e Rafinha, alternando funções e ver qual encaixe fica melhor. Aí é coisa de treinamento, não dá pra gente saber, mas sem dúvida seriam meus dois titulares. E para fechar o ataque, Endrick. Acho que a gente precisa de um cara com confiança igual ele, que não sente a pressão. A gente vê no Real Madrid, ele chega e chuta, não quer saber, e a gente precisa de gol, a gente precisa de algo diferente, e o Endrick eu acho que pode entregar nesse sentido. E assim, talvez se não tiver muito bem o Endrick, a gente pode testar o Rodrigo como um falso 9 e aí joga o Martinelli para a esquerda com o Rafinha como um pouco mais centralizado, mas a minha opção inicial seria essa, com o Endrick de centroavante. O Dorival precisa dar minutos ao Endrick, e aí um fato curioso, o Endrick entra em praticamente todos os jogos, mas ele tem uma das menores minutagens se você for comparar com outros titulares. Então acho que precisa dar uma sequência e confiança ao Endrick. Não sei se o Dorival vai fazer isso, pelo que a gente tem de informação. O Pedro Ivo, jornalista, informou na ESPN que a seleção deve jogar num 4-2-4 e que talvez quem vai fazer segundo atacante vai ser o Andrés ou o Paquetá. E aí não gosto dessa ideia, mas vamos esperar chegar lá para saber. Enfim, essa seria a minha escalação, quero saber a sua. Deixa aí nos comentários se você gosta desse time, o que você mudaria e quais são as principais dificuldades para você escalar esse time de acordo com os convocados do Dorival Júnior, claro. Se você curtiu esse vídeo, também deixa o seu like, muito importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e meu canal continuar crescendo. Tá sendo muito legal estar por aqui com vocês. E se inscreva para você receber mais conteúdos da seleção brasileira, com informações, análises, opiniões, histórias, tudo isso e muito mais. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.